Doutor Itatiaia. Pessoal, momento da gente falar um pouco de saúde mental. Hoje eu estou recebendo a psicóloga Milta Rocha, ela é lá do Instituto Faustino, para conversar com a gente sobre essas crises de saúde mental e as formas de prevenção, lógico, por meio da medicina integrativa, por meio desse olhar mais integral, né, do corpo humano. Mas primeiro, Milta, para você que está ligando o radinho, eu já dei boa tarde para a Milta, a gente já está conversando aqui desde o outro bloco. Eu queria começar com um assunto que veio à tona ontem, porque a ex-BBB, influenciadora Vanessa Lopes, deu uma entrevista ontem ao programa da TV Globo Fantástico e a jovem falou do diagnóstico que recebeu após apertar o botão de desistência lá da casa mais vigiada do Brasil. Vamos lá, deixa eu te explicar. Ela estava tendo algumas crises e é um botão tipo assim, é meio simbólico, gente, mas aperta o botão, você tá fora do jogo, você vai embora. Ela falou que já não estava aguentando mais. Segundo ela, e aí palavras dela, vou abrir aspas, segundo o meu psiquiatra, eu tive um quadro psicótico agudo, que é como se minha mente rompesse com a realidade. Falou isso durante a entrevista. Ainda falou mais. Vou abrir aspas de novo. É como se eu já não entendesse mais o que é imaginação da minha cabeça e o que é real. Doutor, isso é complicado, né? Eu fico imaginando como é que... Porque deve dar um nó mesmo na cabeça. Isso aqui é real, isso aqui é imaginário, isso aqui... E aí? Em rede nacional, acho que ela fez até certo sair do programa, né? Talvez. Eu acho que foi a melhor atitude, né, gente? Que ela teve. Eu não acompanho o Big Brother, mas assisti a alguns flashes e, inclusive, o programa. E ela diz de um sofrimento, né? E ela estava já ouvindo e vendo coisas que não estão no mundo real. O que é isso? E quando ela diz que teve um diagnóstico de surto psicótico, a gente não precisa entender que ela tenha uma estrutura de personalidade psicótica. Mas são coisas diferentes. O que é um surto psicótico? É uma ruptura com a realidade. Isso pode acontecer num momento de pressão, como ela estava vivendo? Pode, num estresse muito elevado, como é o que ela estava vivendo. Imagine que aos 13 anos, uma menina ainda... ela começa a fazer um sucesso tremendo. Gente, ela tem mais de 40 mil seguidores e admiradores e fãs. Parece que no Twitter, nas mídias sociais. Então, muito cedo, ela vive uma realidade fora da curva. Algo que não é a realidade aí de todos nós, de todo ser humano. E ela vem fazendo esse sucesso. E, de repente... embora ela provavelmente tenha sido preparada para isso, mas ela, inclusive, faz uma despedida muito emocionada, eu não sei se vocês viram, da irmã, quando ela se despede da irmã, para ir para um programa desse, para um lugar, gente, de confinamento. Isso, por si só, já é uma situação de estresse, uma situação muito estressante. Imagina para ela, não é, que tem um olhar de... Imagina que são mais de 40 milhões de pessoas te assistindo. Então, sob um estresse muito grande desse, qualquer um de nós, eventualmente, pode vivenciar um surto psicótico, embora seja menos provável. Os surtos psicóticos, em geral, são presentes na vida de indivíduos com transtornos mentais, né, com uma estrutura de personalidade formada. Ela é muito nova ainda. Ou seja, mas talvez ela pode ter uma doença mental ali já associada, anterior. Pode ter, É lógico que a gente não sabe o caso dela específico, mas pode ser que ela, sei lá, esteja num processo de depressão, por exemplo. Isso. É muito difícil para nós que estamos distantes fazer qualquer tipo de diagnóstico. Imagina, a gente está aqui comentando sobre o caso. Né? Como ela é muito nova, né? Parece que ela tem 22 anos, é possível que tenha algum problema e não tenha sido diagnosticado. Eu acho, na verdade, pelo que eu vi, eu acho pouco provável. Eu acho, inclusive, que a atitude dela de sair do programa, de apertar o botão, foi de uma sabedoria, de uma sanidade... fantástica, porque ela realmente pediu... Poderia ser pior. Poderia ser pior. Então, ela estava ali num surto, né? Em que ela não estava se identificando com tudo que estava acontecendo ali. Com delírios persecutórios, né? com uma percepção distorcida da realidade, inclusive com pensamentos de perseguição. Doutora, vai lá, existe alguma faixa etária que é mais comum acontecer esses surtos psicóticos? Porque o fato dela ser jovem chama atenção.
Às vezes a gente acha que é mais para uma pessoa que está num nível de estresse maior, criando filhos e etc. Tem alguma relação com a idade? Ou acontece em qualquer idade? Normalmente, antes da adolescência, saída da adolescência para entrada na vida adulta, você não pode diagnosticar como sendo um transtorno de personalidade e bater o martelo. Mas é muito comum que na passagem pela adolescência, esses eventos psicóticos comecem a acontecer. Quando isso não acontece nessa época, aí a gente pode verificar na vida adulta, em momentos de estresse, por exemplo, filho na hora indesejada, algum tipo de doença que traz estresse muito grande. Então, existem fatores que contribuem para que esse surto comece, que esses episódios comecem a se manifestar a partir da adolescência. Doutora Milta, ontem eu estava assistindo a um canal de televisão que eu gosto de ver, são programas policiais. E tivemos 2 casos, e o apresentador usou esse termo, que as pessoas estavam em surtos psicóticos. 2 casos distintos. Um indivíduo ameaçou pular lá do 11º andar do prédio que morava, o outro tinha uma senhora com 2 facas na mão, né, dizendo que ia acertar o marido, que era um agressor, quer dizer, ela estava vendo coisa que os outros não estavam vendo. A pergunta esse tipo de surto psicótico, ele pode ser desencadeado por uso ou por abstinência de substância que entorpece o sistema nervoso central? Podem. Normalmente, como eu disse, o transtorno psicótico, né? Esses surtos estão relacionados a uma identidade, a uma personalidade esquizofrênica, né? Em que a pessoa rompe com frequência com a realidade e ela precisa ser medicada e acompanhada aí pelo resto da vida. Mas outras situações, como eu disse, estresse. Quando eu digo estresse, gente, não é esse estresse do dia a dia. O estresse realmente fora ali do normal. Mas substâncias químicas podem levar a algum tipo de surto e distorcer a realidade. Porque esse surto psicótico é isso, é uma percepção equivocada da realidade. Então, a pessoa o indivíduo vê coisas que a gente não vê. Ele ouve coisas, em geral, de comando. E que a gente chama de delírios, né, psicóticos. Esses delírios, gente, estão relacionados normalmente a 3 assuntos, a 3 áreas. Normalmente, áreas religiosas, então a pessoa acha que ela é a salvadora do mundo, e muitas vezes ela quer tirar a vida de alguém para proteger, enfim. Delírios que estão relacionados a conteúdos religiosos, delírios relacionados a conteúdos sexuais. O médico, eu já atendi uma pessoa que dizia que o médico, o próprio psiquiatra, queria se casar com ela, estava assediando, etc. E o outro, então, delírios relacionados a religião, conteúdos religiosos, sexuais e persecutórios. Então, normalmente, quando o indivíduo começa a agredir, na verdade, ele está tentando se defender, porque ele enxerga coisas, alguém ou vozes de comando que querem agredi-lo. Ô, Milta, são muitas perguntas que chegaram aqui. Eu vou tentar atender alguns ouvintes aqui, tá? Pra gente tentar contemplar todo mundo. Me parece que a pergunta que não se identificou, mas é uma pergunta muito boa que eu ia fazer, inclusive. O que fazer quando acontecer essas crises? O que dá para fazer? Socorrer imediatamente, procurar um médico, um psiquiatra, uma instituição com psiquiatras e com atendimento rápido, né? Para pronto atendimento, porque num primeiro momento você não vai conseguir identificar se é uma pessoa que está sob estresse, se ela está de fato tendo um surto psicótico, precisa ser contida, precisa ser medicada, porque ela pode colocar a própria vida em risco e a vida de outras pessoas também. A pessoa pode não deixar nem chegar perto dela, né? Pode não deixar. E aí eu acho que é um recado que é dado para a família, para os amigos que estão próximos, né? Para ter essa visão mais aguçada, mais apurada dessa pessoa que pode estar sofrendo nesse momento, para que não chegue lá naquele ponto normalmente, extremo. Excelente, Júnior, porque normalmente as pessoas dão sinais. Isso não acontece assim da noite para o dia. E é importante observar esses sinais, porque tudo que é excesso, gente, traz prejuízo. Então, por exemplo, eu estou vivendo demasiadamente no mundo virtual. Todo mundo hoje quer fazer sucesso no mundo virtual. Mas quando isso é excesso, a gente tem que ter determinados cuidados, tudo que é excessivo. Então é observar, você está feliz demais. Ninguém é feliz o tempo todo. Muitas vezes a gente atende, a gente recebe, inclusive vai no instituto,
pessoas que estão aparentemente super bem, bombando, fazendo sucesso. E quando a gente vai avaliar o neuroticismo dessas pessoas lá em cima, ou seja, é tudo ruim na área emocional, a pessoa está péssima. E eu pergunto para a pessoa assim, você dorme? Ela diz, não. Então, na verdade, o que esse mundo irreal, né, esse mundo digital mostra é o palco, não mostram os bastidores. Não mostra mesmo. Pra gente fechar aqui, Milta, e já indo nessa história da medicina integrativa, a Carla pergunta assim, Júnior, eu queria saber se a alimentação está ligada à saúde mental, tá? Está ligada à saúde mental. Uma pessoa que se alimenta mal, quando eu me alimento mal, meu cérebro vai também enfraquecendo, eu fico mais fraca. As ideias, os pensamentos, porque tudo acontece na nossa mente por conexões ali sinápticas, né? Os neurônios vão se unindo uns aos outros. Se eu não me cuido, se eu não durmo, se eu não me alimento bem, se eu estou com deficiência aí de algumas vitaminas, por exemplo, é claro que o cérebro aqui, que é uma máquina física, que é real, não vai funcionar bem. Pessoal, a gente bateu um papo aqui então, falou um pouquinho dessa psicótica que eu falo, que se fala, né? Crises psicóticas, surtos psicóticos. Porque a gente pega esse exemplo da menina que saiu lá do Big Brother e ontem deu uma entrevista. Acho que é importante a gente entender isso tudo. Muito mais para nós que estamos aqui, talvez não está passando com você, mas para você ficar atento, deixar o olhar um pouco mais aguçado para o que está acontecendo à sua volta. Geralmente é no trabalho que as pessoas dão esses sinais e para a gente ficar um pouco mais atento para ajudar o colega que está do nosso lado. Ô Milta, queria te agradecer mais uma vez. Sempre muito bom quando você vem por aqui. Eu que agradeço. Milta Rocha, lá do Instituto Faustino. Se alguém quiser trocar uma ideia, conversar, pode ir lá no Instagram do Instituto Faustino, pode jogar no Google que encontra o Instituto Faustino. Tá tudo lá, né? Tá tudo lá e vai ser muito bem recebido. A gente vai receber vocês com muito carinho, como sempre. Como sempre, como sempre. Então joga aí no Google, Instituto Faustino, você vai ver tudo lá. Tem endereço, tem o telefone, tá tudo certo. Aí tem o doutor Adriano Faustino, tem a Milta Rocha, tem tantos profissionais muito bons lá para te ajudar num olhar mais geral, né? Da sua saúde física e mental. Milta, obrigado mais uma vez, viu? Obrigada, gente. Até a próxima. Até. 3 horas e 24 minutos, o intervalo é rapidinho, a gente volta já.